Estudos com a Bíblia aberta. Meu nome é Fernando Abraão. Gravei esse vídeo para estudar a Palavra de Deus com pessoas interessadas. Hoje estudaremos o trecho de 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12, sob o tema Atitudes de Paulo em Missão. Se puder, pegue a sua Bíblia para que possamos fazer o nosso estudo com a Bíblia aberta. Vamos lá! Antes de qualquer menção das atitudes de Paulo, observemos ao menos esses dois pressupostos condutores de suas ações. O primeiro é que Paulo era um imitador de Cristo. Lê-se lá em 1 Coríntios 11:1. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Paulo vivia em favor da Igreja de Cristo, como se vê em Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. O texto é longo. Para reduzir o tempo do vídeo, peço que você o leia em sua Bíblia, ou pause aqui e leia esta e a próxima tela. Agora que você leu o texto, observe que este pode ser organizado para responder a 4 questões temáticas quanto às atitudes de Paulo em imitação a Jesus e em favor da sua igreja. Primeira, qual foi a sua situação na missão em Tessalônica? Segunda, quais atitudes ele não apresentou? Terceira, quais atitudes ele adotou? E quarta, quais os seus propósitos com tais atitudes? A primeira pergunta temática: qual foi a sua situação na missão em Tessalônica? Então a gente pode observar que Paulo e Silas foram maltratados e ultrajados em Filipos. Ele diz isso na carta aos Tessalonicenses, e você confere isso em Atos, capítulo 16, versos 22 e 23, e alguns versos que estão ao redor destes dois. Eles foram injustamente açoitados e encarcerados, isto é, maltratados e ultrajados. Nessa situação, eles permaneceram confiantes em Deus. Eles continuaram com ousada confiança em Deus e seguiram em missão e continuaram pregando a palavra. Não cederam de pregar. Isso pode ser visto quando, ao sair de Filipos, eles se dirigem já a 2 outras cidades e chegam a uma terceira, Tessalônica, e ali continuam pregando a palavra. Isto você pode verificar em Atos capítulo 17. Portanto, eles ousando confiar em Deus e nessa ousadia persistiam pregando a palavra. E a pregação da palavra produzia seus efeitos, efeitos de apoio e efeitos de oposição. Lá em Atos 17, o versículo 4 mostra pessoas que creram no Evangelho, apoio. E mostra a partir do versículo 5 a inveja e a oposição dos judeus. Está claro o que significa. E a isso ele se refere com a palavra, com a expressão, muita luta. Agora observem, irmãos, que isto tudo é a semelhança de Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, conduzindo aqueles que nele creem, creram no caso de Paulo, creem no nosso caso, às mesmas situações. Não para que nós morramos em lugar da igreja, mas para que, como igreja, continuemos no caminho pelo qual Cristo seguiu. Indo para a segunda pergunta temática, quais atitudes ele não apresentou, podemos ver que ele não pregou o evangelho com engano. Podemos dizer, nem engano em seu coração, ele não cria numa coisa falsa,
nem engano na sua exposição. Aquilo que ele cria era o que ele pregava. Ele pregava a verdade. Ele não pregava com impureza. Era um evangelho puro, puro e verdadeiro, tanto em seu coração quanto naquilo que ele dizia. Ele não pregava com má intenção, e com isso a gente completa o versículo 3, má intenção que pode ser entendida, como ele diz no versículo 5, sem intuitos gananciosos. Ele não queria ganhar nada com a pregação do Evangelho, senão a honra do nome do Senhor e mais gente crendo. Ele não exigia das pessoas que viessem a crer, ou que tinham crido, a sua manutenção. Ele não queria ser pesado a elas. Ele não tinha má intenção. E ele não pregava para agradar a homens. Isso está no nosso verso 4, e você pode comparar com Gálatas 1, de 10 a 17, onde ele diz que não é para agradar a homens, e sim a Deus, o Evangelho de Deus e não de homens, sem contaminação, para honrar o nome do Senhor. Logo, ele não usaria, então, de linguagem enganadora ou bajulação, para que conquistasse adeptos pela beleza da sua palavra ou por ser muito simpático e atraente. Ele não buscava a glória de homens, como diz o verso 6. Ele buscava honrar a Deus. Seguindo para a terceira pergunta temática, quais atitudes ele adotou? Veja que ele ofereceu a própria vida para cuidar dos irmãos. O versículo 8 vai nos dizer assim: querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Vida aí, psique lá no grego, vida aí no sentido de entregar-se em sua completude, em suas atividades, em seus pensamentos, em suas atenções, em fazer-se útil àquelas pessoas. Ofereceu a própria vida para cuidar dos irmãos. E ele exemplifica isso em dois momentos. No versículo 7, quando ele diz como a cuidadora, ele vai usar a expressão como ama que acaricia os próprios filhos, como a cuidadora de crianças. E no versículo 11 ele vai dizer como o pai a seus filhos. Então era um cuidado muito próximo, de um relacionamento muito afetuoso. Era isso que ele oferecia para as pessoas a que ele havia pregado o Evangelho. Ele também teve uma outra atitude que foi de trabalho, exaustivo trabalho. Ele não queria pesar para ninguém, logo ele trabalhava para se sustentar. E o fez intensamente, à exaustão. E também vai dizer o verso 10 que ele testemunhou com a sua vida prática. Sois testemunhas do modo como piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Quer dizer, piedosa, justa e irrepreensível aponta para a prática da vida. Esse testemunho prático que amparava a pregação da verdade que saía da sua boca. Seguindo para a quarta pergunta temática, vamos ver agora quais os propósitos dele ao agir assim. Seu primeiro propósito era anunciar o Evangelho de Deus. Ao Evangelho, e não a si mesmo, a Israel, a igreja, a Jerusalém, ou o que fosse. Anunciar o Evangelho de Deus, a boa notícia da parte de Deus. Cristo Jesus salva os pecadores, dos quais eu sou o principal. Anunciar o Evangelho de Deus. Ele agiu assim também para agradar a Deus. Ele não mudou o Evangelho para agradar homens. Ele fazia a pregação do Evangelho verdadeiro para agradar a Deus. Ele agiu assim para não dar trabalho para as pessoas. Por que ele trabalhava tanto? Para não ser pesado para os outros, para não gerar despesa, para não gerar preocupações. Ele se dedicava no trabalho para se sustentar e assim poder também trabalhar pregando o Evangelho sem gerar problemas, preocupações, constrangimentos. E por fim, ele agiu assim para que os novos cristãos aprendessem a viver de modo digno de Deus. Observa, a gente não anda de maneira reta diante de Deus porque Ele vai nos dar alguma coisa em troca. Se é o contrário disso, a gente anda de maneira digna, reta diante de Deus, porque Ele merece que nós o honremos com nossa vida.
Paulo, vivendo assim, pretendia ensinar os tessalonicenses a viverem assim também. Ele fazia o exemplo aos tessalonicenses. Como viver para honrar a Deus? Viva como Paulo, isto é, imite a Jesus. Afinal de contas, nós fomos redimidos em Cristo para vivermos no seu reino, na sua glória. Ora, se é para isso, então desde já devemos viver de modo que honre ao nosso Senhor. Vamos recordar que Paulo agiu assim imitando a Jesus. Paulo imitou a Jesus no sofrimento, imitou a Jesus no que evitou, imitou a Jesus no que praticou, imitou a Jesus no que buscou. Concluindo, em qualquer situação missionária, e todas as situações sociais em nossas vidas são missionárias de algum modo, evitemos o que Cristo evitou, façamos o que ele fez e busquemos o que ele buscou, do jeito que Paulo fez. Bem, ficamos por aqui. Se Deus quiser, vamos trabalhar com o segundo capítulo em nosso próximo estudo. Vamos seguir a partir do versículo 13 até o 16, se Deus quiser. Até lá!